2 Timóteo, capítulo 4. Mesmo assentados, vamos fazer o seguinte, eu vou ler os versos ímpares e toda a igreja numa só voz lerá os versos pares, todo o capítulo 4. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado, acabei entrando, né? Os irmãos, verso 10. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Saúda Prisca e Áquila e a casa de Onesíforo. Apressa-te a vir antes do inverno. Eubulo te envia saudações. O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e os irmãos todos. Graças a Deus pela sua palavra. O mês passado, mês de setembro, foi um mês onde pessoas no país inteiro e outros lugares do mundo refletiram sobre a questão do suicídio. É um mês que se trabalha muito a prevenção do suicídio. Mas, irmãos, nesse mesmo mês que se trabalhou, né, sobre este assunto, mais de 1.000 pessoas tiraram a sua própria vida aqui no Brasil. Em 2019, se não me falha a memória, foi a principal causa de morte no mundo. Foi a principal razão de morte no mundo, mais do que homicídio, mais do que as guerras promovem, mais do que, por exemplo, câncer, né, que é uma doença que sempre a gente teme, as pessoas perdendo a guerra para ela mesma, né? Porque a pessoa desiste de lutar e tira a sua própria vida. Especialmente no Brasil, teve um caso recente, e eu falo isso com todo respeito, não há nenhum aqui juízo sobre a pessoa, nem vou citar o nome para não causar qualquer melindre, mas foi público, né? Dia 21 de setembro, uma jogadora de vôlei tirou a sua própria vida. E quem lembra dela sabe que era uma mulher linda, bem-sucedida, campeã olímpica,
casada, enfim, tinha muitas coisas. Ela tinha acabado de lançar uma autobiografia, estava dando entrevista em tudo quanto é jornal, né? E famosa, realizada profissionalmente, em tantos outros sentidos, né? E, claro que causou comoção, né? Eu não sou da área do esporte, não foco muito, mas é um ser humano, e eu fiquei pensativo, né? Entristecido com aquela notícia naquele dia, 21 de setembro do corrente ano. E a gente fica pensando, o que leva uma pessoa que, do ponto de vista geral, né, é bem-sucedida, tem uma vida muito bem-sucedida, todos os sonhos praticamente realizados, né, conhecida, famosa, tinha dinheiro, etc., etc., mas, infelizmente, faltava alguma coisa. Tirou sua própria vida aos 43 anos, poucos dias depois de ter lançado a sua autobiografia, que muita gente já tinha lido e elogiado horrores, de como tinha sido uma história bonita, né? Mineira, interior, foi para Belo Horizonte cedo, para poder tentar a vida, e teve o sucesso que teve. É muito diferente desse personagem que a gente acabou de ler aqui, apóstolo Paulo, que nós sabemos que quando Paulo, essa aqui é a última carta de Paulo, provavelmente essas palavras que nós lemos foram as últimas palavras escritas por Paulo que nós temos registradas nas Escrituras, palavras canônicas. Talvez ele tenha escrito outras coisas que ficaram perdidas, né? Talvez algum arqueólogo um dia encontre alguma coisa. Mas que nós conhecemos são as últimas palavras de vida. E do ponto de vista humano, quando eu falo humano mundano, né? Não humano na essência do ser humano, do ponto de vista, na verdade, mundano, geral, Paulo não estava terminando a vida bem-sucedida, né? O cara estava preso, né? Estava num calabouço, algemado, uma cela fria, foi abandonado por algumas pessoas, não recebeu recompensas que talvez, né, muitas pessoas esperam receber ao longo da sua vida. Mas, mesmo assim, não sei se os irmãos já leram a carta toda, a segunda carta, mesmo apesar de ser um momento bastante difícil, realmente, você vê aqui um homem confiante, você vê um homem realizado, grato, amoroso, esperançoso. Ele fala que eu ainda espero, né? Ele fala de coisas que ele espera para a vida dele. Ele é abençoador, produtivo. O camarada estava na cadeia e tudo mais. Ele pede, manda os livros, manda os pergaminhos, papel e caneta, porque enquanto eu tiver um fôlego de vida, eu quero servir, quero trabalhar. E uma pessoa estava ali, assim, realmente muito pronto para tudo. Como eu sempre digo aqui, gosto de dizer, e me inspiro também, apóstolo Paulo, para dizer isso, mais do que nunca, Paulo estava, por um lado, pronto para viver e pronto para morrer, se fosse assim a vontade do Senhor. Ele estava pronto para o que der e viesse, para o que desse e viesse, né? E o que faz essa diferença na vida de um ser humano? É justamente o que importa para uma vida bem-sucedida. Quais são os critérios de uma vida bem-sucedida? O que realmente é uma vida bem-sucedida? Porque tem sido constantemente provado pelas experiências inúmeras, de que o que se propõe no mundo de uma vida bem-sucedida, não, de fato, é uma vida bem-sucedida. Só se tem o exemplo do suicídio, podemos citar outras questões também que evidenciam isso. Mas este homem, do ponto de vista de Deus, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão, do ponto de vista do que nós chamamos de discipulado cristão, ele realmente teve uma vida bem-sucedida. E nós estamos aqui num salão de culto que reúne pessoas cristãs, ou pelo menos interessados, com certeza, amigos, visitantes. Então, a gente precisa relembrar, renovar, reafirmar o que importa para nós. O que realmente são critérios que falam assim, nós estamos tendo uma vida bem-sucedida. Nem estou falando do final dela, porque a gente não podemos olhar para frente esperando ter uma vida bem-sucedida. Não, hoje pode ser um dia cheio da bênção de Deus, com muito sucesso do ponto de vista de Deus. Até porque amanhã eu não sei se eu vou estar vivo. Então,
Eu quero que hoje viver de uma maneira que eu possa terminar o dia e falar, esse dia foi bem sucedido. Vivi um dia de sucesso para a honra e glória de Deus. Se eu viver amanhã de novo, espero pela graça dele também viver um dia abençoado, bem sucedido. O que importa no discipulado cristão para uma vida bem sucedida? Poderíamos falar muitas coisas, mas vou falar apenas 4, à luz desse texto. Primeira, é um relacionamento com Cristo. Paulo, enquanto discípulo de Cristo, ele sabia quem ele era. Ele não tinha dúvida da sua identidade em Cristo. Não estava lutando para provar nada para ninguém, não estava diante do espelho perguntando quem eu sou, ele já sabia quem ele era. E o mais importante, ele sabia quem era Cristo. Mas para ele, havia 2 aspectos importantes, que por um lado, como ele diz aqui com muita humildade, né? Eu sou o principal dos pecadores, indigno. E Paulo tinha esse sentimento também, porque além de todos os pecados que ele tinha cometido, ele tinha perseguido a igreja, ele tinha perseguido Cristo. Então ele tinha essa consciência, né? Ele tinha blasfemado, inclusive, contra Cristo. Por outro lado, Paulo tinha conhecido o amor de Cristo. Paulo tinha crido no amor de Cristo, tinha se rendido ao amor de Cristo, de tal forma que nenhum sofrimento que Paulo passava era maior do que o refrigério, o remédio, o bálsamo que o amor de Cristo derramava no coração. Todos nós que passamos por dores diversas, físicas, emocionais, etc., mas coisa boa é quando você encontra refrigério, alívio, e Paulo passou por muitas dores, mas o amor de Cristo era algo como um remédio para as suas feridas, inclusive os abandonos que ele teve. Paulo se sentia profundamente amado por Cristo, e ele não só se sentia, ele era realmente amado por Deus, o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. O Cristo que por ele morrera, mas ressuscitou, se revelou a ele, e o perdoou para sempre. Os homens o abandonaram, mas Cristo não o abandonou. Numa das reportagens que eu li sobre essa pessoa, né, que tirou a vida em dia 21 de setembro, um detalhe triste, né, é que naquele momento ela estava sofrendo um processo de divórcio. Não tinha divorciado, mas havia uma situação, né, não vou entrar em detalhes, não precisa aqui agora. O fato é que o próprio marido testemunhou isso na delegacia. Não, nós estávamos num processo de conversando sobre o divórcio. E não tinha de ser executado, e essa era uma das suas dores. E é claro, irmãos, relacionamentos são importantes. Aliás, o próximo ponto da mensagem, devo adiantar, vou falar justamente sobre relacionamento com gente, com pessoas, que eu creio que a Bíblia valoriza. Mas o problema é quando qualquer relacionamento humano é mais importante do que o relacionamento com Deus. Vira idolatria. Se o relacionamento com um filho, um pai, uma mãe, um amigo, um marido, o pastor, uma igreja, um vizinho, se torna algo mais relevante, ao primeiro lugar, não vai ter uma vida bem-sucedida, porque no dia que essa pessoa te decepcionar, te trair, partir, te abandonar, a vida acaba o sentido, e aí tira-se a vida. Então, por mais que nós devamos valorizar os relacionamentos, que a Bíblia manda também fazer isso, mas, primeiro Cristo. Eu sei que eu estou tendo uma vida bem-sucedida, se eu, nesse dia, experimentei mais da presença do meu mestre, do meu amigo, do meu Senhor. Eu sei que nem todos nós vamos passar o dia orando, né? Se alguém pensa que eu passo o dia orando, está enganado, eu não consigo, né? Até já tentei. Esforço, mas não sou um homem de oração que muitos aqui pensam, mas a consciência da presença de Cristo, eu procuro ter 24 horas, preciso ter a certeza que Ele está comigo, né? Eu tinha 9 dias de férias para tirar, orei ao Senhor, conversei com a família me liberou, dediquei os 9 dias, que era de férias, para continuar escrevendo o meu livro. Mas quando eu cheguei lá em Praia Grande, na casa do pastor Gedimar e da Wanda, que eu fui, abri o computador, levei uns 90 livros e tal, quando eu lá ia escrever, logo veio aquela doce voz, mas confrontadora. Você tirou 9 dias para escrever, para ler e escrever, mais para escrever.
você tiraria 9 dias só para se relacionar comigo? Embora o meu assunto, eu vou falar do discipulado cristão. Mas mesmo uma coisa boa, como o discipulado cristão, o livro que eu estou escrevendo, mas não é melhor que Cristo. E a voz de Deus continua falando, e se você não puder mais escrever? Se você não conseguir escrever? E aí? Quem é mais importante aqui para você? E aí, irmão, não tem jeito, aí é hora de quebrantamento para cada um de nós. Irmãos, o apóstolo Paulo usufruiu e testemunhou a companhia e assistência de Cristo. Ele diz aqui no verso 17, eu passei por tudo isso, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças. Irmãos, na questão ainda, voltando à questão do suicídio, eu tenho plena consciência que cada caso é um caso. Não me atrevo, não acho que é justo, não é bíblico as pessoas ficarem julgando o destino das pessoas nesse assunto. Não vou por aí, não vou mesmo. Há questões clínicas, tem situações que envolvem saúde mental, tem situações que a pessoa não está não está consciente do que ele está fazendo, então não cabe a nós ser juiz na vida de ninguém que tirou a própria vida. Mas é fato que todos, sejam com saúde mental abalada ou não, em algum momento eles não têm mais forças para lidar com a sua dor, com o seu sofrimento, e desistem, conscientes ou não, desistem da sua própria vida. E Paulo passou por situações gravíssimas, de afronta, de desprezo, de escárnio, de julgamento, de traição, de fome, de sede, de perseguição, de desprezo de pessoas da igreja, de fora da igreja, mas ele fala assim, o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, e eu pude continuar. É nele, é no relacionamento com Cristo que a gente enfrenta qualquer dureza, enfermidade, dificuldade, desemprego, é nele, é no Senhor. E quanto mais perto, mesmo que a gente esteja em frangalhos, econômico, financeiro, saúde, mas se estamos mais perto de Cristo, estamos tendo uma vida bem-sucedida. O Senhor está conosco, isso é o que importa, temos a melhor das companhias. Seu sofrer, o sofrer de Paulo, era pelo seu Criador. Ele sabia, que não era um sofrimento em vão, nem por uma causa qualquer, uma pessoa qualquer. Era pelo Deus vivo, por isso ele diz lá no capítulo 1, verso 12, não me envergonho de estar sofrendo, não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. Tudo isso lhe ensinou a amar mais a Cristo. Ele o seguia e o servia por amor. Desde que ele foi batizado pelo amor de Cristo, no amor de Cristo pelo Espírito Santo, Paulo passou a responder esse amor por meio de uma crescente obediência. É interessante que nos primeiros anos de conversão de Paulo, lembra? No primeiro momento ele foi rejeitado ali pelos apóstolos, Ananias discipulou, segurou, mas Paulo tira 3 anos e pouco só para estar retirado. Alguém perguntou assim, pastor, como é que você consegue ficar 9 dias sozinho, ou 30 dias como eu fiquei da outra vez? Eu falei, olha, Paulo ficou 3 anos e meio, diz a palavra que ele foi para o deserto, ficou 3 anos e meio só revendo, estudando as Escrituras, porque ele queria conhecer o Cristo das Escrituras. Certamente aquilo que Jesus falou assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus Cristo disse isso numa festa judaica. Eu creio que Paulo ouviu isso e falou, então eu quero conhecer o Cristo das Escrituras. Foi mergulhar de Gênesis a Malaquias. E ele que já conhecia o Antigo Testamento, revisitou todo o Antigo Testamento. E quando ele sai de lá, ele sai encharcado da presença de Jesus. Por isso ele prega com sabedoria, com autoridade, com poder, com conhecimento, porque ele ficou ali mergulhado num relacionamento profundo com o Senhor Jesus. No meio de abundante alegria e de intensas tristezas, Paulo se deleitou no amor de Cristo, também por meio da oração. E muitas vezes na adoração, por exemplo, em Filipos, preso meia-noite, depois de ter levado uma surra, não somente ele, mas ele e Silas, ao invés de murmurar, reclamar, eles simplesmente adoravam e cantavam ao Senhor.
Paulo sabia que ele não era perfeito, mas ele confiava na fidelidade e bondade de Deus. Porque se somos infiéis, ele permanece fiel. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Então, quer ter realmente uma vida bem-sucedida, quer experimentar uma vida bem-sucedida, cuide do seu relacionamento com Jesus. Ore, ame-o, sirva-o, curta-o, deleite-se nele. Viva uma vida para a glória dele. Mas, em segundo lugar, meus irmãos, quisermos ter uma vida bem-sucedida nos princípios das Escrituras, cuide do seu relacionamento com o próximo. Porque, lembre-se dessa verdade que nós já pregamos aqui, vocês já ouviram de outros pregadores. Deus nos chama a dois, se for dividir todos os amores, dois tipos de amor. Primeiro, o amor a Ele. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Segundo, é amar o próximo. Deus não nos chama a amar nesse mesmo sentido os animais. Deus não nos chama a amar nesse mesmo sentido a casa que a gente tem, a roupa que a gente veste, o carro. Amor, você só devota a seres criados por Deus, a Deus e aos seres criados por Ele, né? Eu creio que nós podemos amar os anjos, por exemplo, quando estivermos com eles. Mas coisas e criaturas que não têm a mesma imagem de Deus, não. E apóstolo Paulo, meus irmãos, ele experimentou isso. Não sei se você... engraçado que hoje eu contei de novo. Toda vez que eu conto, quase eu conto errado. Eu acho que eu estou com um problema, meu óculos precisa ser trocado, né? Mas eu li esse texto várias vezes. Eu ia contando quantas pessoas o apóstolo Paulo cita. Mas, se não estou errado, tem 17 pessoas. Nesse capítulo, Paulo cita o nome de 17 pessoas. Se eu estiver errado, pode ser por um, aí depois você me corrige se você contar e encontrar outro número diferente. Dessas 17 pessoas, ele cita 2 pessoas de uma maneira triste. Ele fala de uma pessoa que o abandonou, né, amou mais o mundo, abandonou a Cristo, inclusive abandonou ele também. E ele fala também de uma pessoa que, na hora que ele precisou, que era para estar ali para ajudar, também esqueceu dele. Mas desses 17, 15 ele cita de maneira extremamente positiva, né, com alegria. Alguns que estavam longe, ele cita com saudade. Alguns que estavam mais próximos, ele cita falando da alegria de tê-los ali por perto. E, especialmente Lucas, parecia que Lucas tinha, entre aspas, se feito, né, não literalmente, mas, de certa forma, preso ali com ele. Se ofereceu para fazer companhia a ele durante um tempo. Porque ele fala, não, o único que está comigo mesmo aqui, fisicamente, é Lucas. Ou visitava diariamente, eu não sei, o fato é que ele estava ali, com ele, fazendo companhia. E ele pede, Timóteo, vem. Timóteo era filho amado, era uma pessoa queridíssima. Irmãos, olha, eu acompanhei já muitas situações de pessoas à beira da partida. 100% das pessoas que estão partindo, já tive, né, eu falo que é um privilégio, você está ali, né, alguém se despedindo. Mas 100% delas, quando estão próximas de partir, o que elas mais querem é as pessoas queridas perto delas. Um pai, uma mãe, um amigo, um cônjuge, um pastor, enfim, alguém que é importante para elas. Porque Deus nos fez assim, seres relacionais. A gente é assim porque Deus nos fez assim. Eu costumo dizer o seguinte, gente precisa de Deus? Claro que precisa, em primeiro lugar. Mas gente precisa de gente. Gente precisa de gente. Talvez você não vai se casar, não queira se casar, não tem problema, mas você precisa de gente. Ninguém é obrigado a casar. Te falo de verdade. Essa coisa que a igreja coloca que todo mundo tem que casar, não é verdade. Deus é muito claro. A regra geral é o casamento. Mas as pessoas que não querem casar estão dentro da exceção divina e não tem nenhum problema. Mas mesmo que você nunca se case, você não deve viver sozinho. Você precisa de gente na sua vida, amigos, amigas, gente da igreja, gente que você ama, que você divide a mesa, que você viaja. São coisas diferentes, né? Tem um livro que eu li quando 2020, né, pandemia, né?
Primeira semana da pandemia, eu desesperei, a segunda piorei, na terceira eu falei, não vou piorar. Aí ganhei um livro que chama O Líder Emocionalmente Saudável. Eu li, devorei aquele livro, né? E ele diz o seguinte, que os casados, eles revelam o amor de Cristo de maneira mais, por meio da profundidade. Porque a gente sabe que para viver casado tem que ser profundo, né, irmãos? Porque se for uma raizinha superficial, o vento passa e joga fora, né? Então, o amor é profundo. As pessoas olham para o amor de um homem ou mulher, como tem aqui na igreja, 40 anos de casado, 50 anos de casado, e falam, ali, Deus está naquele negócio ali. Ali há amor. Mas o solteiro, ele revela o amor de Cristo, não é na profundidade, é na largura. Sabe por quê? Paulo diz isso. Olha, a pessoa que é solteira e que serve a Cristo, né, e que ama o Senhor, como ele não está apegado a uma pessoa específica que ele tem que priorizar, porque quem é casado precisa priorizar a esposa ou o marido, enfim, ele vai poder abraçar muito mais pessoas, óbvio, porque ele não tem nem o chefe, nem a dona patroa para poder falar que você não está chegando atrasado em casa, né? Então, querida, é isso aí mesmo. Então, o que você precisa decidir, entender o que Deus quer para a sua vida e viver uma vida plena de relacionamentos verdadeiros. Não precisa ter 1 milhão de amigos para poder cantar igual Roberto Carlos, mas tem que ter alguns amigos. Pelo menos alguns você precisa ter, para poder dividir a vida, as alegrias, tristezas, vitórias, conquistas, derrotas. Depois de Cristo, na nossa vida, a nossa família e os nossos amigos, irmãos, são as pessoas mais importantes. E quando as pessoas estão rodeadas de pessoas amigas, a vida é um sucesso. Isso é uma vida bem-sucedida. Você poder caminhar todo dia e saber que alguém ora por você, se importa com você, ama você, torce por você. E a igreja é um lugar que a gente precisa cultivar. Biblicamente, esse é o melhor lugar. Nem toda igreja é o melhor lugar. A gente sabe que tem igrejas vivendo situações gravíssimas. Mas a vontade de Deus é que cada igreja local seja esse lugar da gente aprofundar relacionamentos. Claro que você não vai ser amigo íntimo de todos os membros da igreja, como a nossa aqui, que tem tantos membros. Mas você precisa ter pelo menos alguns. E se aproximar das pessoas, receber o amor de Deus por meio delas e revelar o amor de Cristo a elas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tiago chamou essa lei de Cristo, essa ordem, como a lei régia, que comanda as demais leis das Escrituras. Paulo amou, discipulou a muitas pessoas e ajudou muitas pessoas a crescer em Cristo. Entre os seus contemporâneos, ninguém plantou e se importou mais com as igrejas do que Paulo. Em suas incursões missionárias, ele evangelizava os descrentes e confirmava os discípulos crentes. Paulo não teve, talvez, a gente não tem certeza, né? Existem 3 vertentes sobre Paulo. Ele pode ter sido viúvo, casado e viúvo, pode ter sido casado e divorciado, ou pode não ter sido casado, né? Como a gente não tem certeza, não pode bater o martelo, a gente fica na humildade e não afirma. Particularmente, eu sou muito simpático à ideia de que ele era divorciado. Não que eu sou a favor do divórcio, mas é porque toda a maneira como Paulo, a questão do aprendizado judaico, era para ele ser um homem casado. Mas é possível, não estou afirmando isso categoricamente, que talvez, quem sabe, na própria conversão dele, a mulher não deu conta de segui-lo. É possível, porque o camarada foi, né? E quando vai muito rápido, alguém fica para trás. Eu não sei, eu estou aqui conjecturando, fecha parênteses, mas o fato é que mesmo o apóstolo Paulo, não temos segurança que ele foi casado, mas ele valorizava a família. Gente, os conselhos mais preciosos de apóstolo Paulo sobre família estão na pena de apóstolo Paulo. Leia Efésios 5, leia Colossenses 3, como ele fala de família, porque família é lugar de relacionamento, é lugar de discipulado. Então, um bom relacionamento começa dentro de casa. Esse homem que Deus deu a você, querida, mulher, homem, essa esposa que Deus te deu, é para abençoar a sua vida. E nesse relacionamento, Paulo orava pelas pessoas, Paulo pedia oração pelas pessoas. E uma das coisas lindas que Paulo fazia, que a maioria dos crentes não fazem, mas Deus está mudando isso aqui na igreja, graças a Deus.
Paulo sempre compartilhava suas fraquezas, limitações, dores e até mesmo pecados, de maneira transparente. Irmãos, uma das principais maneiras que as pessoas tiram, das razões das pessoas tirarem a vida, é que elas vestem uma máscara e elas tem uma hora que elas cansam da máscara, ou tem um dia que a máscara é tirada por alguém, ou ela mesma tira no desespero. Mas quando ela tira a máscara, quando ela vê quem ela é de verdade, né, seus pecados, suas dores, e ela nunca tratou, nunca foi ela mesma para ninguém, o desespero é tão grande que tira a própria vida. A gente tem que ter consciência, somos sim pecadores, e falar dos nossos pecados, não com arrogância, com quebrantamento, com humildade, sermos mais vulneráveis, porque se você se apresenta vulnerável diante de alguém que você confia, que te aconselha, te ouve, te orienta, te repreende, você ganha cura, ganha saúde emocional e espiritual. Está na Bíblia: confessai vossos pecados uns aos outros para serdes curados. Para você receber o perdão de Cristo, não precisa confessar para mim não, basta direto a Jesus. Mas muito da cura que Deus tem para você, virá pelas mãos e pelo abraço de alguém, que você vai falar das suas dores para Ele, da sua decepção, e vai encontrar saúde, e vai ter uma vida de sucesso, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, meus irmãos, eu creio que, para que nós possamos, um sinal de uma vida bem-sucedida, na verdade, é a certeza da missão cumprida. E eu não estou falando aqui de perfeccionismo, não estou falando aqui de autorrealização, mas daquele entendimento, aquele discernimento de que eu estou cada dia mais próximo do centro da vontade de Deus. O que eu estou fazendo como profissional? Uma vez o Rubens contou a história dele para mim, eu nunca esqueci, de que ele trabalhava na Vale, se eu estou enganado, é Vale? Isso, Vale, às vezes eu troco as empresas, mas que Vale e Arcelor para mim é quase a mesma coisa, é o que vale, Rubens? Mas enfim, chegou um momento que ele falou, não, isso aqui não é para mim. E ele foi orar, foi buscar, e Deus mudou, se tornou acadêmico, hoje é um professor da nossa Universidade Federal. Estou tomando um exemplo simples, mas eu tenho certeza, nessa altura, Rubens já tinha o temor do Senhor. Não era a questão de uma realização apenas, embora você ser realizado não é um pecado em si, mas era o entendimento de que Deus me fez assim, com talentos, com dons, com jeitos, com gostos, que eu vou servi-lo melhor assim, eu vou servir melhor o meu próximo assim, eu vou amar mais o meu próximo, amar a Deus servindo assim. Eu poderia dizer que Adriana, que formou em odontologia, depois não deixou, porque a questão não é a profissão em si, mas eu estar fazendo algo que eu sei que Deus me mandou fazer, me chamou para fazer, me preparou para fazer. Seja, irmãos, a pessoa que varre a rua da nossa cidade, seja o gari que está varrendo a rua, e eu vejo, a gente tem muitas testemunhas do pessoal do caminhão de lixo que o faz com farra, com alegria, com mais alegria do que muitos que são profissionais altamente gabaritados, mas que às vezes se enfiaram por uma profissão por mera vaidade, ou para ganhar dinheiro. Não, irmãos, essa vida bem-sucedida, a missão cumprida, é a missão que Deus tem para cada um de nós, seja qual for a profissão. Você é dona de casa, e é isso que Deus chamou para ser, e você vai ser a melhor dona de casa, amando seu marido, cuidando dele. Aleluia! Não se trata da carteirinha de identificação da profissão, mas se trata, e Paulo tinha essa certeza, ele diz o seguinte, olha, capítulo 1, verso 11, eu fui designado por Jesus, pregador, apóstolo e mestre. Eu não fui porque eu quis, eu fui enviado, designado, mandado. É isso que ele mandou fazer, é isso que eu vou ser. Era essa sensação de estar fazendo o que Deus mandou. Não somente quando terminasse a sua vida, mas a sensação de dever cumprido diário na presença do Senhor. Perceber que Deus o havia conduzido no cumprimento da missão que lhe trazia grande alegria. E ele declarou por que Cristo o havia sustentado, com uma finalidade. No caso de Paulo, ele fala assim, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida a todos os gentios e a ouvissem.
Claro que Paulo não pregou para todos os gentios, literalmente, mas todos aqueles que Deus quis que ele pregasse. Por exemplo, teve um lugar que provavelmente ele quis ir e não foi. Lembra? Aonde o Fábio Diniz está? Não, na Espanha. Lembra que falou, eu quero ir na Espanha. Quero ir na Espanha. E parece, não tem evidências que ele tenha ido. Mas ele falou, eu quero ir, eu quero ir. Mas aonde Deus permitiu ele ir, ele cumpriu a missão. Eu não sei até onde eu vou, não sei se eu vou estar vivo amanhã, mas se eu for até hoje à noite, eu quero cumprir minha missão. Onde eu for, trabalhando, estudando, lanchando, brincando, conversando, na academia, né, onde você está cumprindo a missão. Não tem aquela coisa assim, agora eu estou indo para a missão, não, eu estou todo dia na missão, amém, meus irmãos? Eu já contei para os irmãos, eu sempre tive pavor de academia. Uma das coisas que me levou é o seguinte, eu vou cumprir a missão ali também. E Deus sabe que eu tenho procurado cumprir a missão ali, né, dando testemunho, evangelizando, sendo carinhoso com as pessoas, estou em orado lá pelas pessoas, qualquer lugar que você vá. Agora, Paulo tinha uma alegria muito especial, que talvez você não tenha ainda, precisa ter se você não tem. Se tem, parabéns, Deus continue te abençoando. Paulo tinha certeza que depois da morte dele, apesar das enormes dificuldades daquele tempo e das que viriam, o discipulado continuaria. Irmãos, Paulo não foi aquela pessoa que sabia que ele tinha que só cumprir uma missão específica. Ele tinha que preparar outras pessoas para continuar a missão. E ele preparou muitos. Um deles é Timóteo, a quem ele escreve essa carta. Por isso, papai e mamãe que têm filhos, sua missão não é só você fazer algo que Deus mandou, mas preparar o seu filho para a missão. Eu tenho certeza que todos os irmãos aqui que têm filhos, netos, que os veem cumprindo a missão, têm uma alegria muito especial, uma sensação de realização. Se eu partir hoje, eu sei que meu filho ama Cristo, vai continuar servindo, vai continuar testemunhando, vai ser uma pessoa de caráter, vai ser abençoado. Por isso que Paulo encoraja Timóteo e fala, conjuro-te, eu rogo-te, cumpra, prega a palavra, essa é a sua missão, repreende, faça tudo o que tem que fazer, vai ser difícil, vai ter gente que não vai concordar, que vai se opor, faça, ser sóbrio, suporta as aflições, faz o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Cada um de nós aqui temos um ministério que Deus deu, cumpra-o, porque quanto mais cumpri-lo, quanto mais você o cumpri-lo, mais você vai ter alegria e essa vida bem-sucedida vai transparecer durante o tempo que você estiver aqui e depois também. Assim como a pregação do Evangelho, meus irmãos, os cultos, a celebração da Santa Ceia, o processo de santificação, o discipulado, essa coisa de ensinar os outros para ensinar os outros, é para a vida inteira. Discipulado é para a vida inteira. Quando é? A gente tem que acabar com essa mania que discipulado é só com o novo convertido. Não, discipulado é a vida. Eu estou sempre discipulando, sendo discipulado. Claro que o novo convertido precisa de uma atenção especial. Não tenho dúvida disso. Mas se eu achar que eu posso hoje abandonar o discipulado, eu não preciso mais de orar, não preciso mais de sentar com o Rubens e conversar, não preciso sentar com a Silvanete, eu estou achando que a missão já está cumprida. Não, é para a vida inteira, todo dia cumprindo essa missão de discipular e fazer discípulos e ser discipulado. E Paulo diz o seguinte, olha, por esta razão eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com a eterna glória. Um dia desse, eu não vou citar o nome, porque eu não gosto de citar nomes aqui, porque eu acho que não é realmente educado, né? Mas é só clicar na internet que você acha lá depois, aí você se vira. Um pastor famosíssimo, é um dos caras mais chamados para falar nos congressos evangélicos no Brasil, de uma outra denominação aí. E ele falou, ele foi grosseiro, ele foi mal educado. Eu não estou falando que ele é um homem de Deus, só que um homem de Deus estava num dia, assim como eu também, já sei que eu aprontei várias, né? Inclusive no púlpito, né? Que eu já tive que ir para a porta e falei assim, hoje o bicho vai pegar, porque eu já falei demais. Né? Mas aquele dia, esse irmão querido falou demais. E ele chamou os presbiterianos de herege, chamou os reformados, por causa da doutrina da eleição. E uma das coisas que ele falou foi assim, como? Se tem eleição, para que evangelização? Aí eu pensei, gente, ele nunca leu esse texto e tantos outros, isso aqui é apenas um, tá? Paulo nunca negou a eleição,
E me diga se nas Escrituras tem alguém que evangelizou com mais alegria do que Paulo. Uma coisa não impede a outra, ao contrário. É justamente por causa da eleição que tem evangelização, porque é a única maneira dos eleitos serem encontrados, é a evangelização, é o discipulado. É por isso que o José Wilton está na Colômbia, foi na África, vai voltar, porque ele está como Paulo, eu suporto tudo, eu vou para onde Deus mandar, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Irmãos, olha, eu não sou vendedor, não gosto, nem tenho dificuldade com as coisas da venda, mas aqui na igreja tem. Se eu falar assim, né, eu não sei se os irmãos lembram dos irmãos que vendem, agora deu uma diminuída, né? Lembra dos irmãos que vendiam, tem uma época, uma febre, uns 15 anos atrás, o colchão magnético. Nossa, velho! Aí, lá na igreja onde eu estava, e todo mundo e tal. E era aquela rede, não sei o que lá, e não tem nada contra o produto é um bom produto, não estou falando mal do produto, mas só que houve um momento ali muito esquisito, quase uma idolatria, né? Era eu deitar o produto e o produto me transformava, eu acordava um novo homem, né? Aí eu falei, aí já não serve, né? E aí, passou, mas o que eu quero dizer com isso? Essas pessoas, né? Eu tenho inclusive um amigo, talvez até esteja ouvindo a pregação, que até hoje ele vende o produto, né, querido? Mas ele é meu amigo, ó, coração. Na verdade, eu até já ajudei ele a vender os produtos, lá em Belo Horizonte, uma vez, os produtos. Mas, o que eu estou falando isso? Porque o povo da venda, seja o pessoal do colchão magnético ou qualquer outro, é assim, eles vão atrás, aonde ele vê que tem uma possibilidade, vão. Aí, um dia, eu usei essa ilustração para uma dessas pessoas, eu falei assim, olha, se eu te falar assim, eu tinha mudado aqui para Jardim Camburi, e um deles queria vir aqui vender para os irmãos, não vou dar endereço de irmão para você vender colchão, não. Mas, se eu falar assim para ele, ó, em Jardim Camburi tem 1.000 apartamentos que estão garantidos, só tem 1.000 que vai comprar, não tem mais do que 1.000, são os eleitos, entre aspas, os eleitos do colchão. Se eu falar assim, tem 1.000 aqui, que você vai vender o colchão, que você pode ir, que é batata, está garantida, a venda está garantida. Só que Jardim Camburi tem muito mais que 1.000 apartamentos, né? Tem condomínio aqui que tem 1.000 apartamentos, né? Você, o que você faria? Aí eles falaram assim, eu iria em apartamento por apartamento, até achar os 1.000. Pois é, você iria apartamento por apartamento, até achar os 1.000 eleitos do colchão. Mas o evangelista, o discipulado cristão é isso, ele vai em todas as casas, até achar todos os eleitos de Deus. Não sei quem são, não cabe a mim julgar ninguém, cabe a mim pregar o evangelho. A certeza da missão cumprida. Você não vai salvar todo mundo, você não vai evangelizar todo mundo, mas você precisa ter cada dia mais a convicção de que a todos a quem Deus te dá a oportunidade, você está cumprindo a missão. Você está abençoando no trabalho. Hoje eu estou cumprindo, hoje eu pude cumprir a missão com foi um que Deus me deu a oportunidade essa semana. Eu vou ali cumprir a missão. Isso é uma vida bem-sucedida. Quarto e último lugar, irmãos, a eternidade gloriosa com Cristo. Isso importa muito. Irmãos, tudo que Paulo enfrentou nesse mundo foi de olho na vida eterna. Tudo. Ele vivia à luz da eternidade. E não estou falando só das tristezas e problemas, das alegrias também. Imagine uma coisa boa, imagine você diante de, não sei, uma comida, não vou nem citar o nome, uma comida que você gosta muito, prazerosa, que você comeria horrores, pagaria por ela, é um prazer enorme comer aquela comida, mas aquela comida maravilhosa, à luz da alegria e do prazer eterno, é tão pequeno. Então, eu não preciso comer mais do que eu preciso, do que realmente é necessário. Eu vou comer, vou agradecer ao Senhor, e não vou me empanturrar, não vou ter um problema de saúde, porque eu me excedi. Porque aquele prazer foi medido à luz da eternidade. Não é todo o prazer que eu preciso na minha vida. Inclusive, se eu não comer essa comida deliciosa, eu ainda vou viver um dia feliz, porque o prazer eterno que é Jesus está na minha vida. Irmãos,
a gente viver a luz da eternidade é muito bom. E vem uma dor, vem um sofrimento. É difícil, perder alguém, você passar por um câncer, é difícil. Mas quando eu meço essa dor à luz de toda a alegria eterna, há paz no coração, há alívio. Por isso que Paulo, irmãos, aspirava muito mais o céu. Mas ele também desejava servir aqui, e ele, por isso, ele disse: porquanto para mim o viver é Cristo, morrer é lucro. A morte não o assustava, porque Paulo já havia morrido para ele mesmo e havia renascido em Cristo e para Cristo. Fiel a esta palavra, diz ele no capítulo 2, verso 11: se já morremos, com ele também viveremos. Paulo sabia que o seu destino, o destino de todos os discípulos de Cristo, é a glória eterna. Gente, lá no céu nós encontraremos todos os discípulos de Jesus. Paulo sabia disso. Você sabia disso? No dia que meu pai veio a falecer, e teve o velório, eu preguei no culto, e eu olhei para o corpo do meu pai, e, irmãos, foi algo tão maravilhoso, porque o Espírito Santo testificava no meu coração: você vai vê-lo muito, você imagina, você vai encontrá-lo, ele é meu filho, você é meu filho. Irmãos, a eternidade prepara muitas coisas que a gente não sabe. Eu gosto muito das ideias do pastor Heber Campos. Quem não leu, tem 2 livros grossíssimos assim, falando de Apocalipse 21, 2 livros de mais de 500 páginas cada um, para explicar Apocalipse 1 e 2. O negócio é profundo demais. Leia lá. Eu nunca consegui ler todo. Já tive acesso, já consultei, mas ainda não li todo. Mas eu quero ler. Mas o pouco que eu li, eu achei maravilhoso, porque ele pensa numa eternidade gloriosa, rica, diversificada, com dons, talentos, trabalho, relacionamentos. É um céu na terra, que eu acredito também, né? Porque lembra que a igreja sobe, mas depois a igreja desce. Ele vê a noiva descendo e habitando, e não tem mais diferença de céu e terra, tudo é uma coisa só, é algo extraordinário. E eu vibro só de pensar na eternidade, de tão maravilhosa que será. Música vai ter de sobra das melhores qualidades, e olha que nós já temos boas músicas por aqui, imagine lá. Amizades, relacionamentos, produção, conhecer o Senhor. Irmãos, lá no céu, não vai ter esse discipulado como tem aqui desse jeito, mas lá haverá para sempre a palavra de Deus e o próprio Deus, e o amor de Deus. Então, de uma forma perfeita e muito mais profunda, nós continuaremos crescendo no conhecimento de Deus, no conhecimento do seu amor por toda a eternidade, usufruindo uma alegria jamais experimentada. Por isso, assim, eu convido você que já está trilhando o caminho do discipulado, fica firme nele. Mas se você está aqui conosco, está ouvindo essa palavra pela internet, e não está, venha trilhar, venha seguir o caminho que é o Senhor Jesus. Olha que convicção que o apóstolo Paulo possuía, e você também pode possuir agora. O Senhor me livrará também de toda obra maligna, e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Convido os irmãos do Verso Livre para estar com a gente, irmão Gilberto. Enquanto eles vêm, eu queria fazer algumas perguntas para você. Primeiro, qual é a sua visão de sucesso ou de uma vida bem-sucedida? Quais são os seus critérios? O que você usa para medir quanto que a sua vida está sendo bem-sucedida? Se for os critérios mundanos, desista deles, abandone-os, porque eles só trarão mais destruição, dor, porque você começa a se comparar com tudo que você está vendo, e não vai te levar para uma vida mais saudável, mais perto do Senhor. Outra pergunta que eu faço: como anda o seu relacionamento com Cristo? Sua confiança nele, seu descanso nele, tem aumentado ou tem diminuído? Você tem experimentado mais do amor dele? Porque isso, irmãos, no final das contas, é o que vale a pena.
E o seu relacionamento com o próximo? Você anda amargurado? Irmãos, todos nós passamos por decepções e traições. Ou às vezes também cometemos esses pecados. Mas não deixe que as frustrações e decepções com as pessoas seja o que domine, raiz de amargura. Perdoe essas pessoas. Ore por elas, como Paulo fez. O Senhor vai tomar conta. Paulo estava dizendo assim, eu não vou me vingar de ninguém. Deus vai cuidar desse que me abandonou. Deus vai cuidar desse que falou mal de mim, que me causou muitos males. Paulo fala, esse fulano me causou muitos males. Mas Deus vai tomar conta dele. Valorize quem tem te feito bem. Ame, cuide. Retribua também o bem. Retribua com o bem o mal que essas pessoas fizeram, porque muitas dessas pessoas que nos fazem mal estão desesperadas, elas não sabem fazer o bem, talvez vão aprender com você, se você tiver paciência. Você tem consciência, claro, do seu propósito geral de vida? Sim, que você encontre uma boa profissão, que você ganhe o seu dinheiro, tudo bem, mas lembre-se que a missão vai ser verdadeiramente cumprida, quanto mais você estiver no centro da vontade de Deus, testemunhando da graça de Deus. Você está seguro de sua eternidade com Cristo? Se você já está, se deleite nisso. Mas se você não está, hoje, traga a sua vida a Cristo, confie nele. Não tem nada a ver com você que você possa fazer, tem a ver com o que ele fez.